Hoje eu vou fazer uns testes com o nosso Quicksort, uns testes a mais, e vamos ver se a gente consegue até melhorar ele um pouquinho, usando uma ideia conhecida na literatura. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que praticamente toda a linguagem de programação já vem com algoritmos de ordenação implementados. E isso também é verdade para a linguagem C. Se eu der man aqui de manual, Quicksort, você vai ver que, na verdade, a linguagem C, na stdlib.h, tem que estar include para stdlib.h, lá tem alguns algoritmos de ordenação prontos. O heapsort, que vocês vão aprender em Algoritmos e Estrutura de Dados 2, tem um vídeo dele na minha disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos já, e em breve eu vou pôr um ensinando também em Estrutura de Dados 2. Tem o mergesort, que é outro algoritmo, nós vamos aprender, é o próximo algoritmo de ordenação que nós vamos aprender. E tem o quicksort. Tem umas variantes aqui, mas nós vamos ignorar por enquanto. Aí, esse é o quicksort da linguagem C. Tem umas coisas estranhas aqui para vocês ainda, que nós vamos aprender até o final do curso de AED1, vocês vão estar prontinhos para usar o quicksort da linguagem C. Só para a gente comparar o tempo de execução do nosso quicksort com o quicksort oficial da linguagem C, eu já coloquei aqui uma chamada para o quicksort oficial, que eu vou chamar de quicksort oficial. Vamos só dar uma olhada aqui na internet para vocês verem de onde vem esse quicksort oficial. Ele vem desse artigo aqui, de 1993. O que eu apurei é que o quicksort que está implementado na biblioteca da linguagem C tem relação com esse artigo, publicado em 93. Esse John Louis Bentley é um grande programador, ele tem livros sobre truques de programação para deixar programas mais rápidos e tudo, além de ser um pesquisador que trabalha muito com algoritmos. E ele fez esse artigo onde ele discute as possíveis otimizações a serem feitas num quicksort, a melhor maneira de implementar, e inclusive no artigo dele ele reporta em linguagem C a implementação. Nas outras linguagens, se você está programando em Python, muitas vezes você usa funções que foram feitas em linguagem C. Você está programando em Java, muitas vezes você usa funções que estão implementadas em linguagem C. Então é possível e provável que em outras linguagens de programação, quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão estar usando esse mesmo algoritmo aqui, que baseado nesse paper e implementado exatamente desse jeito em linguagem C. Tá? Existe uma maneira de fazer outras linguagens usarem funções compiladas em linguagem C ou até em outras linguagens. Eu estava olhando aqui a página do Quicksort em inglês na Wikipedia, está razoavelmente boa, com uma opção de referências. Vocês podem ver aqui otimizações que foram sugeridas ao longo do tempo no Quicksort, que nós vamos discutir hoje. E, mais legal ainda, tem as referências aqui. Por exemplo, quando o Quicksort foi inventado? Foi em 1961. Por quem? Pelo C.R. Hoare. Tá? O Hoare foi inventor do Quicksort. E eles têm uma referência aqui para uma entrevista do Hoare em 2009. E aqui tem outros artigos que trataram do Quicksort sendo referenciados, que podem ser interessantes. Agora, isso é leitura adicional. Tá? Você não precisa disso para aprender a programar, nem para terminar o curso de AED 1, de Algoritmos de Estrutura de Dados 1. Tá? É só se você quiser aprender mais sobre o Quicksort. Então, a nossa primeira coisa aqui, eu vou para a função main, tá? Função main aqui. E na minha função main, eu estou chamando agora o Quicksort oficial. Esse é o mesmo programa do vídeo passado. Eu crio um vetor, preencho com aquela função de preencher, faço uma cópia dele e chamo Quicksort. Só que eu comentei a parte que testa, você pode descomentar a qualquer hora, mas eu comentei aquela parte que testa para ver se está ordenado mesmo. Então agora o programa só vai criar vetor, preencher e ordenar. Esse Quicksort oficial aqui é fazer isso usando o Quicksort da linguagem C. Por que isso? Porque você imagina assim, é o melhor Quicksort possível, né? Já foi baseado num artigo, o cara estudou bastante, e eu vou mostrar qual é o desempenho dele. Depois nós vamos comparar com o nosso coitadinho, do nosso Quicksort que eu ensinei para vocês.
Só para a gente exprimir o máximo possível, eu vou dar uma novidade para vocês. Quando você compila programas em si, né? Compilar, transformar o programa de código-fonte para executá-lo. Quando você compila com o GCC, você pode passar esse parâmetro aqui, menos O maiúsculo, e o menos O maiúsculo aceita O2, O3. O que é esse O? É otimização. É que o compilador é uma área de estudo, tá? Você não tem disciplina. Quem faz a graduação em computação tem essa disciplina de compiladores para saber como os compiladores são feitos e discutir algumas otimizações que os compiladores podem fazer, mas compilador é uma área de pesquisa bem ativa, né? O que o pessoal de compiladores faz, entre outras coisas? Eles estudam a maneira de pegar o seu código-fonte e, antes de traduzir para a linguagem de máquina, eles melhoram o seu código-fonte para ele ficar um código mais eficiente, ficar mais rápido. Essas técnicas são chamadas técnicas de otimização. E você pode acionar mais ou menos técnicas de otimização quando você compila o seu programa. Normalmente as pessoas compilam o programa com menos O2, que é não ser muito radical em tentar otimizar, mas nós vamos até compilar com O3, que assim é muito radical pensando em velocidade. Por que usam mais O2 do que O3? É que o O3 usa algumas ideias que deixam o seu programa maior às vezes. O código executável do seu programa vai ser maior e quando ele for também ser executado na memória do computador, ele vai gastar mais memória do que o programa compilado com O2. Isso tem a ver com as técnicas de otimização que foram usadas. Infelizmente, não faz parte do nosso curso de estrutura de dados 1 ensinar para vocês como que funciona o compilador e quais são as técnicas. Mas só para vocês saberem, eu tenho um conhecido que trabalhava no Google que ele fez o doutorado na área de compiladores e foi trabalhar no Google para trabalhar com compiladores. Por quê? Porque essa é uma área ativa e às vezes você melhorar alguma coisa no compilador vai fazer com que tudo na empresa melhore, né? Porque as pessoas usam esses programas, os compiladores, para gerar seus executáveis. Se você faz um compilador um pouquinho mais esperto que melhora o código do programador sem ele precisar saber como funciona e tudo, você pode tornar os programas da empresa todos mais eficientes, né? Às vezes também você entender mais de compiladores faz com que você vire um programador muito melhor. Por isso, entre outras coisas, nós temos a disciplina na graduação. Na disciplina da graduação, você vai não só aprender a fazer compiladores, como você vai aprender coisas que os compiladores fazem hoje para melhorar seus programas. E isso, quando você entende, permite que você faça programas melhores para ajudar os compiladores a te ajudar, vamos pôr assim. Mas, tirando esse parênteses, então, isso aqui é um jeito de compilar seu programa para deixar ele o mais rápido possível. Então, estou colocando agora para compilar. E eu vou rodar aquele comando time, teste ordenação, para ver quanto tempo vai demorar. Essa é a ordenação usando o Quicksort oficial da linguagem C. Quicksort implementado em praticamente todas as linguagens, se for programar, tem alguma coisa de ordenação implementada e quase sempre é o Quicksort. Aí vamos esperar um tempinho e está rodando. Deu 23 segundos. Agora. Então, esse é o teste com o Quicksort oficial. Nesse programa, nós já tínhamos feito um Quicksort nosso. Lembra? Tem um Quicksort, eu coloquei aqui, ó, fiz aquela interface, né? Eu chamei de Quicksort R. Está aqui o Quicksort todinho que a gente fez, do jeito que a gente fez. E aqui tem o nosso Quicksort. Agora eu vou trocar o Quicksort oficial da linguagem C pelo que a gente aprendeu nos vídeos anteriores, para a gente ver o quanto que a gente está longe de um super Quicksort que é implementado na linguagem C. Então, ó, só o Quicksort aqui, agora é uma versão do programa usando o Quicksort que a gente aprendeu. Aí o que vocês esperam? Vocês vão ficar muito longe dele? Vamos dar uma olhada? Acho que vocês vão se surpreender. Opa, olha só. O nosso Quicksort foi mais rápido. Ele foi quanto mais rápido? Foi bem mais rápido. De 23 segundos para 14. É surpreendente, né? Nosso Quicksort está bem implementado e ele pode eventualmente ser mais rápido do que o da linguagem C. Qual a razão para isso? Tem algumas possíveis explicações. Uma delas é que o Quicksort implementado na linguagem C, ele é genérico, então ele precisa rodar. Ele precisa rodar para vetor de float, vetor de inteiro, para structs dos mais diversos tipos e tudo. Isso exige
alguns detalhes de implementação que podem tornar ele um pouquinho mais lento. Então, na verdade, olha só, você pode surpreender quando você for trabalhar numa empresa. Imagina que você chega numa empresa e as pessoas estão usando coordenação, você descobre que eles fazem alguma coisa em C ou até em outra linguagem e estão usando o ordenador oficial lá da linguagem. E devem estar achando assim, estamos abafando, porque estamos usando o melhor. E imagina que esse programa, isso não é situação rara. Esse programa, uma das partes mais caras dele é a ordenação. Isso não é incomum de acontecer, tá? Aí você chega lá, estagiário, acabou de se formar, olha lá o programa e diz assim, eu vou tentar fazer um quicksort meu aqui. Faz, implementa, e acontece uma coisa dessa. Você reduziu em quase 1/3 o tempo. Né? Vamos só por curiosidade ver o que acontece se a gente colocar O2. Porque às vezes o O2 acaba gerando até um programa mais rápido, por incrível que pareça, só para desencargo de consciência. Acabou, deu na mesma, tá vendo? Parecido com O2 ou 3. Esses tempos aqui, eles flutuam um pouco, tá? Por exemplo, agora mesmo eu estou usando o gravador, tela, para gerar a aula, e ele consome tempo. Eu rodei antes o meu programa sem a interferência do gravador e ele estava dando 13 segundos. Então, contra 22 do outro. Então, isso vai variar. Mas ok, olha só, surpreendente, nós já temos um quicksort que é melhor. Tá? Aquele quicksort que a gente aprendeu no vídeo anterior, ele é melhor do que o ordenador genérico para essa situação. Pode ter uma situação ou outra onde ele é pior. Tá? Para essa entrada de dados aqui. Então, a lição é, vale a pena você dar uma testada de acordo com a situação, pode ser que o seu quicksort simplesinho seja melhor. O que tem diferente do nosso para o outro, além do outro ter que ser genérico? Isso por si só ele já paga um preço. Também tem a maneira como ele escolheu o pivô. Lá ele estuda algumas alternativas, ele pode não ter ficado, eu confesso que eu não lembro agora, ele pode não ter ficado com essa escolha de pivôs nossa aqui. Uma escolha de pivô muito comum é usar aquela função randômica, o range, para você escolher a posição do pivô. Isso torna o quicksort muito robusto, escolher o pivô de maneira aleatória. Tá? Ao invés de você sempre pegar a posição no meio, você pega aleatoriamente. Não vai alterar tanto o tempo de execução. Você pode testar vocês, para não alongar o vídeo eu não vou fazer. Você também pode testar uma outra solução que existe na literatura, que é a mediana de 3. Você pega 3 pontos do vetor e escolhe a mediana deles. Mediana é o cara do meio, por exemplo, se eu achei 8, 50 e 100. Quem é o mediano? É o 50. Mediana é isso, entre 3 números, né? Se você ordená-los e pegar o segundo na ordem, ele é a mediana. Qual o problema da mediana de 3? É que escolher a mediana de 3 é mais caro do que escolher um elemento, como direto, assim, que nem a posição do meio ou usar a função range. Então, ela tem um custo e ela tem um benefício. Qual é o benefício? Ela tende a dividir melhor as entradas que vão chegando para ordenar. Então, você vai deixar um quicksort bom, com a mediana de 3, mas ele vai tender a ser mais lento em situações, por exemplo, onde o quicksort já é rápido. A seleção aleatória é muito boa, mas ela tem um problema, que a função range tem um custo dela, né? Range tem um custo dela que não é desprezível. Então, você teria que testar para ver o que é melhor. Além disso, eu vou mostrar agora para vocês uma coisa que foi proposta por outro pesquisador também conhecido, que é o Robert Cedric. O nosso quicksort original tem esse if, se início é menor que fim, e depois de fazer a partição aqui dentro desse if, ele chama os dois quicksorts. Aí ele faz duas chamadas recursivas. O que o Cedric fez que é bem interessante? Para falar a verdade, nem sempre vai melhorar a velocidade, mas pode melhorar a velocidade, mas principalmente ele reduz o espaço usado pelo quicksort. Isso é muito importante por isso. Olha só, ele tem o mesmo código, só que aquele if, para saber se o início é menor que o fim, virou um while, enquanto o início for menor que o fim. Por quê? Aí ele vem e faz a partição, e no final ele não chama dois quicksorts. Ele vai ver qual foi a partição que ficou maior e qual que ficou menor. A que ficou menor, ele vai chamar quicksort para ela.
Então, o que eu fiz aqui? Eu tenho uma variável meio que avalia onde é a metade do meu segmento, né, entre início e fim, e eu vejo se o J passou ou não do meio. Se o J passou do meio, se o J é menor do que o meio, quer dizer que na hora de particionar meu vetor, o lado do I ficou maior e o lado do J ficou menor, certo? Aí eu vou chamar quicksort recursivo só no lado menor e vou fazer início igual a I e o programa vai voltar lá para cima naquele enquanto. Quando ele voltar aqui para cima no enquanto, essa própria chamada do quicksort vai tratar o lado maior. Se você olhar no PowerPoint, você vai entender o benefício disso. Lembra que no nosso quicksort, o pior caso aqui, vou mostrar no pior caso. O que ele estaria fazendo então? O quicksort, se pegar o pior caso, que fica n-1 para um lado e 1 para o outro, essa tarefa aqui, de ordenar o lado maior, fica com a própria função original. Então antes, ó, no quicksort, a função quicksort era faça a partição, chame o quicksort de um lado, chame o quicksort do outro. O do Robert Sedgwick é faça a partição, veja qual foi a maior. A maior você vai tratar aqui mesmo. Volta para fazer a partição de novo, etc. Então esse lado maior aqui, ele usa o próprio quicksort atual para tratar. Aí ele vai particionar, vai descobrir quem é o lado maior, menor e vai fazer a mesma coisa de novo. Ficaria algo mais ou menos assim. Ó. Esse quicksort que ordena com N ia chamar várias vezes o quicksort que ordena com 1 e ele mesmo ia refazendo a partição. Então ia chamar quicksort com 1 um monte de vezes. Ele ia chamar quicksort com 1, quicksort com 1, quicksort com 1 um monte de vezes. A cada vez que ele chamasse o quicksort com um elemento só, ele volta nele mesmo e troca agora o tamanho que ele está ordenando para n-1, né? Ele vai, a primeira vez, ele vai ordenar do 0 ao n-1. Ele vai separar um para um lado e vai fazer do 1 até n-1. Aí ele chama outro quicksort e faz do 2 até n-1. Aí chama outro quicksort, faz do 3, chama outro quicksort, faz do 4. Então, o Robert Sedgwick percebeu isso. Ó, eu posso reduzir o número de chamadas recursivas. Tá, pode não ser trivial para vocês entenderem. Qual é o truque? Só para revisar. Qual é o truque só para revisar? Você não chama dois quicksorts. Você só chama a partição menor. Né? Se eu ver qual das partições é menor, você chama quicksort recursivo só para a partição menor e a partição maior é tratada pelo próprio quicksort atual. Ele é um loop. Ele volta, atualiza o início e o fim dele. Então ele chama um quicksort para tratar a partição menor e a partição maior ele fica em loop cuidando dela. Quando a gente for fazer outra disciplina, vocês vão aprender a analisar isso aqui com cuidado e vão ver o seguinte: enquanto o quicksort original, no pior caso, empilha n quicksorts na memória, esse quicksort aqui, no pior caso, vai empilhar log de n quicksorts na memória. Ou seja, enquanto o quicksort original pode empilhar tantas versões de quicksort que isso vai dar mais do que o tamanho do vetor, ou até vai estourar a pilha, esse quicksort só vai fazer no máximo log de n quicksorts empilhado. Não se preocupe se você não entendeu por que esse quicksort aqui só vai empilhar log de n quicksorts. Na outra disciplina, quando você tiver mais craque em análise dos algoritmos de custo, você vai entender isso. O importante é você saber, tem essa melhoria no quicksort. Minha sugestão, pega aquele exemplo do vídeo anterior e rastreia com esse código aqui de quicksort. Né? Qual é a diferença dele? A diferença está aqui, ó, dele para o que a gente viu antes, é while, início menor que fim, ao invés de if, e a outra diferença é que tem esse if aqui no final para dizer se vai chamar quicksort de um lado ou de outro. Vai ver qual é o lado maior e o menor. Para o menor, a gente vai chamar o quicksort e para o maior, a gente vai voltar e vai tratar aqui mesmo a partição e tudo mais. É um reaproveitamento da própria instância atual da função que está na pilha. Isso é bem sofisticado, né? Poucas vezes a gente vê isso sendo explicado nos livros, inclusive de programação. Mas é muito interessante que você aprenda, porque isso deixa você
com uma versão de Quicksort muito mais robusta. Essa versão aqui é muito mais robusta do que a primeira. Na velocidade, vamos ver. Eu já criei aqui, ó, é o nosso Quicksort 2. Vocês vão ver que não muda muito. Para esse vetor aqui, porque eu gerei um vetor com números gerados aleatoriamente, distribuição uniforme, isso faz o Quicksort ser muito beneficiado. Esses testes que eu estou fazendo são testes para uma situação. Se você tiver outras situações por aí, por exemplo, muitos números repetidos, etc., você tem que refazer os testes para ver quem que é melhor em cada versão. Mas esse Quicksort aqui, com certeza, é mais robusto, esse que a gente vai rodar agora. Então, alterei aqui, ó. Agora eu estou chamando Quicksort 2. Então, quando a gente rodar a função, ele está medindo o tempo dessa nossa nova função. Eu criei versões do nosso programa, o teste de ordenação 1, usando o nosso Quicksort 1, aquele que a gente aprendeu no vídeo passado. Aqui. E depois eu vou rodar o teste de ordenação 2, que usa o Quicksort com a modificação proposta pelo Robert Sedgwick. Que para esse exemplo aqui, eu nem espero que dê ganho grande, pode até dar uma pequena perda de tempo, mas que em geral deixa o Quicksort mais robusto, então vai ter muitas situações aí que ele vai ganhar um tempo. Não é esperado que na maioria das vezes a gente tenha o nosso ordenação 1 lá melhor. Por que ele pode perder eventualmente? Porque nesse caso de teste que eu criei, o Quicksort está muito beneficiado pela maneira como eu gerei os números. Né? Você quando gera números aleatoriamente com distribuição uniforme, isso é um dos melhores casos para o Quicksort. Olha aí, deu uma pequena diferença aqui. Eu diria que é desprezível aqui, de 0,5, né? Deu a diferença. Vamos fazer uma nova otimização. Vocês conhecem o nosso algoritmo de ordenação por inserção, está aqui, ó. É aquele que a gente também já implementou em umas aulas para trás. E eu vou fazer um novo Quicksort, que é o R3. Então, o nosso Quicksort original tinha esse if, início menor igual que fim, e eu vou modificar essa parte aqui, início menor igual que fim, para o seguinte, ó, fim menos início maior que o meu limiar inserção. O que vai ser esse limiar inserção? É uma constante que eu criei. Aqui, ó, eu vou colocar 60 de início. O que eu estou fazendo agora? Eu estou rodando Quicksort e se o pedaço que sobrou para ordenar tiver mais de 60 elementos, aí eu chamo o Quicksort recursivamente, tento quebrar, etc. Se tiver 60 elementos ou menos, eu vou parar. Com isso, voltar para o PowerPoint, vocês vão entender o que vai acontecer, vai ficar mais ou menos assim, ó. Os pedaços de Quicksort de tamanho 60 ou menos vão ficar sem ser ordenados. Meu vetor vai ser como se fosse um monte de vetores não ordenados de tamanho menor ou igual a 60. Assim. Então, ó, ele está chamando Quicksort, vai passando, se chega num pedaço aqui, por exemplo, ó, ele tenta ordenar, só que tem menos de 60, ele para. Então esses números vão ficar embaralhados. Esses aqui também vão ficar embaralhados, esses aqui também vão ficar embaralhados, etc. Só que eu sei uma coisa, isso aqui é o Quicksort. Quando ele foi particionando, esses números embaralhados são menores que esses, que são menores que esses, que são menores. Então, entre os grupinhos aqui está tudo ordenado. Tá? Quando o Quicksort vai rodando, ele vai separando, menores para um lado, maior para o outro, menor. Então, quando eu chego num ponto aqui que tem 60 e eu não ordenei, eles vão ficar embaralhados. Mas eu sei uma coisa deles, esses 60 são menores do que esses daqui, que são menores do que daqui, etc. Então a gente vai ter no final um vetor quase ordenado, só que alguns elementos vão estar fora do lugar, com no máximo 60 posições de distância para o lugar certo deles, certo? Que algoritmo vocês conhecem que é muito rápido para vetor quase ordenado? É o ordenação por inserção. Aí olha o que eu vou fazer agora. Eu desisti de ordenar até o final. Quando eu fiz isso aqui, eu desisti de ordenar até o final. Esse meu R3 aqui não ordena até o final. Aí olha, o que eu vou fazer no meu Quicksort? Quicksort R3 chama o Quicksort e eu sei que ele não ordenou até o final, ele deixou um monte de pedacinhos por ordenar. Mas eu sei que esse vetor está quase ordenado. Aí eu vou chamar o algoritmo de ordenação por inserção.
Aí você nessa hora pensa assim, tá doido? O Quicksort é o mais rápido que tem. Aí você vai chamar o Quicksort e ainda vai chamar a ordenação por inserção. Parece que vai ficar pior, né? Mas não vai. Vai ficar mais rápido. Primeiro porque esse Quicksort, ele parou no meio do caminho. Ele não terminou de ordenar tudo. Então ele vai ser mais rápido do que o Quicksort que vai até o final. E por que ele parou no caminho? Porque ele parou no caminho porque ele viu assim, olha, agora já está quase tão ordenado que eu vou parar. E vou deixar para um especialista em vetores quase ordenados, que é a ordenação por inserção. Vamos ver se isso dá ganho? Isso dá ganho. Esse ganho pode chegar a 30%, 40% de ganho de velocidade. Para esse nosso exemplo em particular, é uma das piores situações para essa ideia, e ainda assim nós vamos ver que ela dá ganho. Né? Vamos para a função main, para testar. Por que para esse aqui é uma das piores situações? Porque para esse aqui, como eu já falei, os números que eu gerei, eles favorecem o Quicksort padrão, original. Então, assim, o Quicksort já está muito rápido. Então, como o Quicksort já está muito rápido, acaba sendo muito bom, qualquer melhoria nele é mais difícil nesse aqui. Ainda assim, eu já testei e por isso eu posso falar com segurança. Então, só revisando, nós estamos aqui com a versão 3 e agora ela não ordena até o final, né? Se fim menos início for maior que limiar de inserção, ela entra aqui. Quer dizer, se tem mais de 60 elementos, limiar de inserção foi 60 no meu teste, aí ela entra aqui e faz a ordenação. Chama e tudo. Se não, não faz nada. Quer dizer, o Quicksort vai ficar meio capenga, né? Ele não ordena até o final, mas ele vai deixar a bola para o especialista em ordenações que estão de vetor quase ordenado, que é a ordenação por inserção. Eu já compilei aqui, então só vou voltar, ó, só para vocês verem que é verdade que eu estou compilando, GCC com menos O2. Eu vou fazer um CP aqui para deixar, pronto. Ele é o teste da ordenação 3. Então, vamos ver. Ó, deu 13.5 no meu teste aqui. Então a gente caiu de 15 ponto alguma coisa para 13.5. Quer ver a versão 2? Ó, 15.3 ali, esse aqui está 13, então ganhou um pouquinho. Talvez a gente melhorou o Quicksort. Eu vou dizer para vocês, tem situações onde chamar a ordenação por inserção é melhor ainda. Aquele Quicksort oficial, aquele primeiro que eu rodei, também usa ordenação por inserção. Aquele é um bem implementado, tá? O que acontece lá, principalmente, é que ele é um ordenador genérico, né? Então, eu fazer o meu ordenador aqui, que não precisa ser genérico, né, tende a deixar o programa mais rápido mesmo. Né? O nosso Quicksort que a gente aprendeu na aula passada, o Quicksort com a modificação do ROR, que no exemplo aqui até deu um ligeiro aumento no tempo de execução, mas em geral deixa o programa mais robusto. Está aqui esse que tem o while, tem os testes aqui. E finalmente nós vimos uma versão de Quicksort que combina Quicksort com ordenação por inserção. Além disso, nós comparamos com o Quicksort da linguagem, que é esse aqui, ó. Quicksort da linguagem, essa chamada aqui é uma chamada para o Quicksort da linguagem em si. E nós vimos surpreendentemente que nós já estamos fazendo um código de ordenação que roda mais rápido do que o ordenador da própria linguagem C, se você tentar usar. Isso é muito bom. E em algumas situações práticas isso pode fazer uma diferença enorme em termos de custo para uma empresa. Então, às vezes, vale a pena você implementar seu próprio Quicksort e dar uma otimizada nele. Principalmente se na hora lá, vocês com o tempo vão aprender isso, né? Na hora você percebe que, olha, para esse cenário aqui, talvez eu possa mudar a maneira de escolher o pivô e eu vou ganhar velocidade. Você pode fazer pequenos truques para melhorar ainda mais. Eu não quis alongar o vídeo aqui não, mas eu consigo ainda dar uma espremida no tempo de execução da ordenação por inserção. Eu fiz uma versão 2 da ordenação por inserção aqui, ó, que escolhe o menor dos primeiros 60 elementos, passa para o início. Por que o menor dos primeiros 60? Porque como eu estou chamando essa ordenação por inserção só para ordenar as coisas que o Quicksort já pré-ordenou, eu sei que o menor elemento do vetor está entre os 60 primeiros.
Aí eu faço o seguinte, eu movo o menor entre os 60 primeiros para a posição 0. Depois disso, eu uso a ordenação por inserção normal, só que na ordenação por inserção tem um teste aqui para ver se o J passou lá do início do vetor. Se o primeiro elemento é o menor de todos, e eu garanti isso com a minha mudança aqui, então nunca vai acontecer do J ficar menor que 0. Esse é um desafio para vocês entenderem aqui. Isso é um bônus, tá? Você não precisa se preocupar com o que eu estou falando aqui não. Mas se você quiser entender, vale a pena. Aí, com isso eu fiz uma ordenação por inserção especializada para essa situação em que o menor elemento está entre os primeiros 60. Ao tirar esse teste do J aqui, eu deixo a ordenação por inserção um pouquinho mais rápida. Mas eu vou confessar que a diferença deu ínfima. Deu na casa do 0,3 de velocidade a mais em 13, 14 segundos. Nem vale a pena. Tá? Não é grande coisa. Tem outra melhoria que você pode fazer no Quicksort. Vou deixar aqui, mas também não é nada demais. Eu vou pegar aqui até o Quicksort original para mostrar para vocês. E o que acontece se eu tiro esse teste daqui? Início menor que fim, né? Aí, sai isso daqui, né? Faço um teste aqui antes de chamar o Quicksort, ó, recursivamente. Então eu só vou chamar se início menor que J, senão eu não chamo. Ok? Faço isso aqui, ó. Então eu só vou chamar desse lado se o início for menor que J. Ou seja, se tem mais de um elemento, eu chamo. Aí eu vou chamar o Quicksort recursivo. Isso aqui me dá um ganho ínfimo também, mas é um Quicksort melhor já. Entenderam a ideia? Ó, agora, no Quicksort principal, eu também vou garantir o seguinte. If tamanho do vetor maior que 0. Só para evitar que algum doido chame o Quicksort para ordenar um vetor de 0 elementos, né? Já calcula o pivô, não testa mais se início é menor que fim, ó. Então vamos tirar isso. E vai andando. E antes de chamar os Quicksorts recursivamente, no final, né, ele testa, peraí, tem mais de um elemento? Se tiver, eu vou chamar o Quicksort recursivo. Se não, nem vou chamar. Isso reduz a quantidade de Quicksorts que eu estou chamando, porque antes eu chamava o Quicksort mesmo que não fosse necessário para ordenar vetores de um elemento. Agora eu estou checando, peraí, tem mais de um elemento? Se tiver, eu chamo o Quicksort recursivamente. Se não, não chamo. Vocês vão ficar com uma missão para ver se vocês são bons mesmo em programação agora. Como que eu misturo esse aqui, que só chama uma vez recursivamente, com a ideia de inserção? O que você pode fazer para esse Quicksort ficar mais rápido ainda? Você vai na página do Wikipedia ver opções de escolha de pivô, pode trabalhar nisso, ou você pode fazer alguma coisa em truques de programação em linguagem C. Só que esses truques precisa esperar umas aulas para a gente ver. Aí você dá uma espremida aqui. Mas eu apostaria que a gente não consegue reduzir em 1 segundo, por exemplo, para esse teste que a gente está fazendo. Com tudo quanto é otimização que a gente ia fazer, isso aqui ia cair para uns 13, no máximo 12,5, né? Não dá para espremer muito mais não. Por hoje é só. Então, hoje nós vimos alguns exemplos de mudanças que podem ser feitas no Quicksort. A principal delas, em termos de velocidade, no nosso teste, foi combinar Quicksort com ordenação por inserção. E aí nós estamos mostrando um exemplo de utilidade da ordenação por inserção. Além disso, nós vimos uma otimização proposta pelo Robert Cedric, que faz o Quicksort ficar mais robusto, ele faz menos chamadas recursivas. E por último, eu deixo como missão para vocês dar uma testada em outras maneiras de escolher o pivô. Por exemplo, escolher o pivô como um elemento de uma posição qualquer aleatória no vetor, né? Isso é um outro Quicksort bem sofisticado. Vocês podem também fazer testes com vetores preenchidos de outras maneiras. Por exemplo, um preenchimento que vai deixar o vetor mais lento é você preencher com aquela nossa função, aí depois você pega ali os elementos que estão da metade em diante e você preenche com números pequenos em ordem crescente. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, até 1 milhão. Então você faz um vetor de 200 milhões, preenche com tudo aleatório e lá do meio
do meio do vetor em diante, você coloca números crescentes no final do seu preenchimento. Eu tenho na região do meio do vetor os menores números e em ordem crescente. Isso vai dar uma piorada nesse nosso quicksort que escolhe o pivô como elemento do meio. Mas essa é uma situação muito atípica, por isso o quicksort com o pivô sendo o elemento do meio costuma ser adotado por aí como uma boa solução. Tem um quicksort que não interessa o que você invente, ele sempre acaba ficando rápido, porque a probabilidade dele degenerar para quadrático é muito baixa, que é o quicksort quando você seleciona aleatoriamente. Isso aí você tem provas usando probabilidades e tal, que a probabilidade dele degenerar para quadrático é ínfima, é praticamente zero. Por hoje é só.